Olá, novamente em mais um episódio do podcast Pais com Rede. Hoje vou falar-vos sobre a necessidade, muitas vezes manifestada pelos pais, em continuar a educar os seus filhos adolescentes. E muitas vezes esta necessidade é mesmo dos pais e acabam por não ter uma noção consciente, pelo menos, de que nesta fase da adolescência a educação dos pais já não é necessária, ou seja, já não faz muito sentido. Ela sim ocorre durante os primeiros anos da infância e possivelmente nesta altura o convite é mais no sentido de olharmos para os nossos filhos e percebermos um bocadinho, usufruir um pouco do trabalho que nós fizemos até aí. E na verdade, o que eu encontro mais, e a maior parte dos pais que me procuram com uma angústia, com um stress imenso, porque acreditam que ainda podem modificar as coisas, ainda é a altura de continuar a educar. E aqui, se nós olharmos para este momento como um momento possivelmente de nos sentarmos com o nosso melhor gelado ou com um balde de pipocas e usufruir daquilo que nós fizemos, do trabalho que foi feito por nós, da educação que nós demos e desenvolvemos nos nossos filhos, possivelmente vamos vivenciar e vamos nos deliciar com aquilo que vai surgir a partir de agora da adolescência. Pois, na verdade, o adolescente, nesta fase da sua vida, o que ele está à procura é da sua identidade, ele está à procura de se reconhecer e de se encontrar um pouco e não neste momento de uma repressão, e muitas vezes o que nós procuramos fazer é mesmo corrigir aquilo que não funcionou. É quase como a sensação que eu tenho muitas vezes é quase como nós estarmos 2 horas a fazer um teste num exame, por exemplo, e nos últimos 15 minutos achamos que conseguimos modificar aquilo que não foi bem feito. E percebemos que acabamos por entrar em stress e muitas vezes também o que acontece, acabamos por apagar até coisas que estavam certas. Por isso, pegando nesta metáfora, acho que o convite mesmo é confiar pelo trabalho todo que foi desenvolvido, confiar na relação que foi criada desde que o nosso filho nasceu até antes, até esta fase da adolescência, e depois também confiar na competência que os nossos filhos têm, adolescentes, para fazer as suas escolhas, para também conseguirem lidar com as próprias escolhas e com as consequências das escolhas que vão fazendo, pois é esse estar que muitas vezes vai favorecer o próprio desenvolvimento do adolescente. Quando ele olha para os pais e sente que, os pais estão tranquilos com o meu crescimento, estão tranquilos com as minhas escolhas e estão-me a dar espaço também de errar, de ser eu, de desenvolver a minha identidade de forma muito, muito fiel, de certa forma. E aqui, muitas vezes, nós manifestamos através da comunicação, quando dizemos aos nossos filhos, por exemplo, que eles ainda não sabem o que precisam de nós, que não sabem ainda, não sabem resolver as coisas, que nós sabemos o que é melhor para eles, ou seja, tudo isso do outro lado não é ouvido dessa maneira, mas sim é recebido com a sensação de tipo, ele não confia em mim, ele não acredita em mim, ele acha que eu não sou capaz e naturalmente o que é que vai acontecer? Possivelmente quem me estiver a ouvir e quem me estiver a ver também vai se identificar que normalmente quando nós temos mais essa postura do outro lado acaba por haver mais resistência, ou seja, o próprio adolescente tem que alterar a comunicação, tem que começar a falar ele mais alto, a levantar o seu tom de voz para nós conseguirmos ouvir aquilo que ele tem para nos dizer, para nós também conseguirmos perceber que o momento é de confiar, o momento é de usufruir e possivelmente até de mostrar alguma curiosidade para saber exatamente que tipo de adolescente nós temos, que tipo de comportamentos ele tem, que tipo de escolhas é que ele vai fazer e não tanto continuarmos ali com esta pressão de educar e de continuar a educar. Outra questão também importante, muitas vezes que nós manifestamos na comunicação que temos com os nossos filhos, é fazer com que, ou seja, é não dar espaço ao erro. Fazemos muitas vezes com a melhor das intenções, acredito, porque também o senti na pele como mãe, fazemos com que os nossos filhos nesta fase não sofram, fazemos com que os nossos filhos é quase como procurar tirar todas as paredes para eles não baterem com a cabeça, e nós sabemos que com essa bela intenção não estamos a dar espaço para que os nossos filhos adolescentes usufruam e consigam também
de certa forma, além de usufruir, consigam também conseguir ter uma leitura muito positiva desses erros, conseguirem olhar para os erros e para as más escolhas que vão fazendo como aprendizagens, perceber que, ok, se isto não correu bem, eu escolhi desta maneira, possivelmente da próxima vez eu vou escolher de outra forma. E isto só é possível, na verdade, se as paredes estiverem ali, se nós dermos espaço a que, sem grandes feridas, que eles consigam ir ultrapassando as próprias paredes, batendo nas primeiras, mas possivelmente aprendendo a desviarem-se das segundas. E esta aprendizagem, este caminho, é um caminho fantástico de construção de identidade, de construção de uma fantástica autoestima também, porque eles vão começar também a eles próprios a confiar e a acreditar nas suas competências ao mesmo tempo que as estão a desenvolver, e não tanto a dependência que muitas vezes nós pais sentimos que, ok, não é bem o sentir, às vezes é não queremos abrir mão de, não é? Queremos manter-nos muito presentes na vida dos nossos filhos adolescentes, não conseguimos olhar para eles e dizer, ok, agora se calhar é a altura de eu sair do palco. O palco é só para ele. Normalmente nós queremos dividir esse momento, normalmente nós achamos que ainda... ou seja, que ainda é a altura de fazer aquilo que nós queremos, de usufruir e da utilização da nossa própria autoridade, muitas vezes, porque sentimos-nos frágeis, não é? E eu acho que este momento, ou seja, o crescimento ou a chegada à fase da adolescência dos nossos filhos, possivelmente também é um convite para nós pais nos voltarmos mais para nós conseguirmos também criar novas formas de viver esta fase, mesmo como... ou seja, saindo um pouco deste papel tão presente de pai, e sim olhar para nós como nos diferentes papéis que a sociedade, que nós temos na sociedade, e nos diferentes papéis que nós também podemos desenvolver na relação amorosa, a nível de projetos individuais, ou seja, olhar para este momento também e dizer, ok, se calhar é o momento de cada um de nós fazer o seu processo de forma muito individual, estando sempre presentes, claro que sim, a relação é mantida, eles também, é importante eles saberem que, ok, se precisarem nós estamos disponíveis, mas só vamos agir quando eles nos procurarem e não nós estarmos sempre ali muitas vezes com a nossa comunicação, é verdade, ela acaba por ser, ou seja, não representa exatamente aquilo que nós intencionamos, mas está presente, ou seja, nós acabamos por procurar substituir e continuar a ter um papel muito ativo na vida dos nossos filhos adolescentes, o que vai, como eu referi anteriormente, vai beliscar um pouco a questão da autoestima, pois nós vamos estar a passar a mensagem de que eles não são competentes para. E isto diminui muitas vezes a própria exploração que o adolescente faz, ou então também pode ter o efeito contrário, ou seja, vai fazer com que haja maior exploração de forma muito mais arbitrária e com mais consequências para o próprio adolescente. Por isso aqui o nosso papel nesta fase da vida, na entrada da adolescência dos nossos filhos, é um bocadinho de espectadores deliciados, de estarmos a observar os nossos filhos e valorizarmos os erros, valorizarmos as conquistas, valorizarmos o processo e dizer-lhes a eles que confiamos nas competências, e também, por um lado, dizemos a nós próprios que o nosso trabalho já foi feito, o nosso trabalho de entrega, de relação, de educação já foi completo, já está completo nesta fase, e agora é o momento deles voarem. E este voar é um voar sabendo que o ninho está sempre ali para os acolher, caso eles necessitem, e não tanto a destruição do próprio ninho. Muitas vezes é o que acontece quando nós tentamos que eles não voem, tentamos que eles fiquem ali, ou seja, eles começam a crescer e o espaço começa a ser tão reduzido e tão angustiante para eles que o próprio comportamento vai demonstrá-lo. Por isso, hoje era neste sentido que eu gostava de... Era esta a imagem que eu gostava de deixar, de nós nos sentarmos e saborearmos de forma muito prazerosa esta fase fantástica da adolescência dos nossos filhos. Por isso, fica aqui a dica, fica aqui o convite também. Se querem continuar a ouvir-me e a ver-me e a receber a notificação de novos episódios, basta, na verdade, fazer
a subscrição do canal, clicando aqui no logo do Educa Informado, para assim poderem saber quando os novos episódios forem colocados online. Por isso, até para a semana.